feliz 2024 para todos os ouvintes da Rádio Vibe, a rádio que aquece o nosso coração. Eu sou Deia Felício. Você me encontra no Instagram, @DeiaFelício, sem i. E no YouTube, @Deia Felício. Eu estou super feliz de estar aqui de novo na Rádio Vibe nesse início de 2024 para a gente falar de um tema super importante. Hoje a gente vai falar sobre as características da mulher e a síndrome da impostora. Eu tô com essa vibe de começar esse ano com isso, porque na minha caixinha aqui do Instagram tem um monte de gente falando assim, eu não sou boa o suficiente, eu coloquei as minhas metas e não consigo realizar, eu não tenho nada para contribuir com o mundo, eu não consigo ser a empresária de sucesso que eu quero ser. Então vamos já desconstruir essa síndrome da impostora, daquela mulher que estuda e não aplica e acha que não consegue realizar aquilo a que se propôs. Quem aí fez metas aí no ano passado, colocou metas e não conseguiu realizar aquilo que se propôs. E aí ficou aí se achando uma impostora. Vão falando aqui, vocês que estão no Instagram, se está fazendo sentido. Estou esperando o pessoal entrar aqui no Instagram, gente, também. Para a gente começar, a Dani falou aqui no Instagram, nossa, eu fiquei pensando nessas palavras. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, pessoal, bem-vindos, pessoal, aqui do Instagram. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode vencer esse lugar da síndrome da impostora, né? Para a gente não ficar paralisadas nesse lugar de eu não sou boa o suficiente, que muitas de nós mulheres temos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem algumas crenças aí que sustentam esse lugar da impostora, né? Geralmente isso deriva de todo um lugar de perfeccionismo. Eu preciso ser perfeita para ser amada. E aí eu começo, não sou perfeita, não consigo atingir os padrões inatingíveis que eu me propus, que eu propus para mim mesma e não consigo ir além, começo a achar que eu não estou dando certo, que não estou sendo boa o suficiente, que as coisas que eu estou fazendo não estão dando certo. Então, outra coisa também que leva à síndrome da impostora é a gente ficar se comparando com os outros, né? A gente começa a comparar o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. Ai, gente, eu tô olhando direto aqui pro Instagram, esqueci que eu tenho que olhar ali pra câmera. Tô olhando aqui pro pessoal do Instagram que eu tô lendo o que eles estão falando e esqueci de olhar ali, né? Então, para superar esse lugar da síndrome da impostora, dessas comparações que a gente fica fazendo, da gente achar que a gente não é boa o suficiente, a gente tem que reconhecer que a gente não precisa, a gente não pode ficar olhando só para... Imagina assim, tentar trazer uma imagem visual que eu acho que fica mais fácil. Imagina que tem um caminho e tem um monte de gente na sua frente e tem um monte de gente atrás de você. E você está aqui no seu caminho, na sua trilha. Só que quando você está nesse lugar da síndrome da impostora, você fica só mirando essas pessoas que estão na sua frente, no caminho, e esquece que tem um monte de gente também atrás de você. E aí, você acha assim que o que você já conquistou é só ok. Mas o seu ok pode ser o extraordinário de outra pessoa que está mais atrás de você nesse caminho. Então, todos nós temos algo a agregar. E quando a gente fica só olhando para frente na trilha, fulano conquistou o que eu não consigo, fulana tem não sei quantos seguidores no Instagram, fulano tem sei lá quanto de faturamento, fulano tem a casa dos sonhos, fulano tem isso, fulano tem aquilo, e eu não tenho, eu não estou vendo que tudo que eu já conquistei, que tudo que eu já estudei, que tudo que eu já fiz na minha vida... pode ser muito útil para quem ainda está percorrendo esse caminho e está mais atrás, né? Então, vamos fazer algumas perguntas investigativas e terapêuticas agora, para a gente pensar um pouco sobre como você foi criada. O que os seus pais esperavam de você? Então, comece a refletir aí. O que era sucesso para os seus pais? Como o sucesso era visto dentro do seu círculo familiar? Por exemplo, como era uma conversa típica sobre o seu boletim? Você chegava em casa e era valorizado que você fez o melhor que você podia, você se esforçou? Ou a resposta era, você pode se esforçar mais, você tem que se esforçar mais e nunca estava o suficiente? O que você ouvia lá atrás? O que você ouviu na sua infância? O que a sua família queria que você fosse quando você crescesse?
Essas reflexões todas nos levam à origem desse lugar de eu não sou capaz. E elas nos permitem ir além da síndrome da impostora. Então, a gente precisa voltar sempre lá na infância. E eu costumo dizer que existem 4 P's que alimentam a síndrome da impostora. Então, os P's são, primeiro, os pais, né? Nossos pais, muitas vezes, contribuíram para a síndrome da impostora na nossa vida. Porque eles são as nossas referências iniciais e todos nós tivemos pais imperfeitos. Porque eles são humanos. Você é imperfeita, eu sou imperfeita, os nossos pais são imperfeitos. E, às vezes, mesmo que involuntariamente, eles lançaram essa ideia ou a gente ficou com a impressão de que nós não éramos o suficientes. Porque se eu chego com um boletim na minha casa e eu ouço que eu tirei 8 e eu tinha que ter tirado 10, eu fico com a impressão de que eu não sou o suficiente, né? Fico com aquela impressão de, nossa, eu tirei 8, em vez de celebrar o 8, não, eu tinha que ter tirado 10. Então, muitas vezes, os nossos pais semeiam em nós essa ideia ou lançam essas ideias involuntariamente, gente, porque cada um faz o melhor que pode de acordo com o seu nível de consciência. Então, involuntariamente, a gente às vezes fica com essa sensação interna de eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. E aí, vamos refletir ainda um pouquinho mais sobre a infância. Tinha esse espaço para comemorar as conquistas? Ou sempre era assim, crítica, o que você pode melhorar? Qual era a relação dos seus pais com sucesso, com dinheiro? Essas reflexões são super importantes porque a nossa mãe, na visão sistêmica, é a nossa primeira referência feminina e ela vai moldar grande parte do nosso entendimento sobre o mundo. Eu, como trabalho com mulheres, gosto de trazer esse olhar feminino para as nossas questões, né? Então, os nossos pais são as nossas primeiras referências. Como eram esses padrões na nossa casa? Depois que a gente olha para os nossos pais, que é o primeiro P, a gente tem que olhar também para os nossos professores, que é o segundo P. Então, a segunda fonte da síndrome da impostora são os professores, porque a escola, ela nos ensina a seguir certas regras. Eu tenho que me comportar desse jeito, ou de acordo com essas regras da escola. E se eu não me comportar de acordo com essas regras pré-determinadas, eu vou sofrer as consequências XYZ. Antigamente, a criança era até colocada de castigo, não podia sair para a hora do recreio. Hoje em dia, as escolas estão mudando muito, a gente tem uma educação muito mais respeitosa. Mas, porque, graças a Deus, os tempos vêm mudando, né? Mas quando a gente se desviava dessas regras da escola, ou a gente se comportava de maneira diferente, a gente podia também se sentir como impostora, porque a gente não estava enquadrada nesse padrão e nas expectativas que esperavam de nós. E quando a gente não entra dentro da caixinha, quando a gente vive fora do padrão e a gente perde as referências, a gente pode entrar nesse lugar de eu me sinto um peixe fora d'água, não estou entrando dentro desse molde, então deve ter algo diferente ou errado, ou de errado comigo, ou eu não sou boa o suficiente, por isso que eu não estou dando certo aqui nesse ambiente escolar. E aí a gente vai para um terceiro P, que são os padrões. E esses padrões são os padrões sociais e culturais mesmo. Então, muitas de nós crescemos num ambiente de insegurança, de medo, de escassez. Porque a nossa sociedade nos ensina isso, né? Por exemplo, eu vou fazer um check-up, não porque eu quero ter saúde, uma vida longa. Eu vou fazer um check-up porque eu tenho medo da doença. A gente foi ensinado a gente cresceu nesse ambiente de medo, de escassez. Então, dependendo dos nossos padrões internos e das nossas crenças limitantes, isso também vai alimentar a síndrome da impostora em nós. Vai depender do que tem aqui dentro, do que eu ouvi. E como eu trago sempre a visão sistêmica, né, eu herdei esses padrões e essas crenças de quem? Dos meus pais. E os meus pais herdaram de quem? Dos meus avós. Que herdaram de quem? Dos meus bisavós. Então, essas questões dos padrões aos quais a gente é leal, né? Eu vivo essa lealdade sistêmica. Os padrões, eles vêm sendo carregados de geração em geração. E a gente precisa se libertar desses padrões muitas vezes. Para a gente poder reconhecer que, às vezes, quando a gente erra, é só um erro. E o erro,
ele vai nos levar além, né? Então, eu ajudo outras mulheres a empreenderem, outras terapeutas com seus negócios. E eu costumo dizer assim, erre logo, erre o quanto antes, mas siga para frente em movimento, porque a vida é movimento. O sucesso nada mais é que um tropeço. Ele é uma série de erros que foram corrigidos a tempo. Então, você vai errando, vai integrando o aprendizado e vai fazendo um bom gerenciamento desse erro. E assim, você vai começar a ter mais resultado. Então, a gente precisa começar a normalizar os erros. Os erros fazem parte porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos e os erros vão sempre nos levar além, eles vão nos levar para um lugar onde a gente não estava antes. Bert Hellinger tinha uma frase muito bonita. Bert Hellinger falava que só o que é imperfeito tem futuro, porque o que é perfeito já morreu, não tem vida. Então, a gente precisa normalizar e entender que não existem fracassos, são apenas experiências. E a gente tem a liberdade para aprender com as nossas experiências. E isso faz com que a gente possa superar esse estado mental da síndrome da impostora, de eu não sou suficiente, eu fracassei, não está dando certo para mim, dá certo para outra e para mim não dá certo, né? E vamos falar agora do último P, da última fonte da síndrome da impostora. E essa última fonte são o que eu gosto de chamar de padres, pastores, porque tem muitos dogmas religiosos que reforçam a ideia de que a mulher é que é responsável pelo bem-estar da família, de que tem que agir de certo jeito. Existem muitas expectativas que a gente ouve quando a gente frequenta alguns ambientes, né? E veja, sabe, a gente ouve, por exemplo, assim, a mulher que edifica o lar. E sim, somos muito importantes nesse papel, temos um papel muito importante, mas não podemos ficar com toda a sobrecarga e expectativas muitas vezes inalcançáveis, que nos levam a esse sentimento de inadequação ou de fraude. Então, o que acontece é que eu começo a me sobrecarregar, achando que tudo depende de mim, né? E eu acabo me sentindo uma impostora porque eu não estou conseguindo equilibrar todos os pratinhos. E a gente precisa entender que, cara, você vai ter que deixar algumas petecas caírem, porque em cada escolha existe também uma renúncia, né? E a gente não vai dar conta de tudo. Então, superar a síndrome da impostora envolve reconhecer todas essas fontes dos nossos pais, dos nossos professores, dos padrões sociais e culturais, da época em que a gente vive, né? E também desse P dos padres, dos pastores e dos dogmas religiosos que nos levam também, de vez em quando, a essa caixinha onde querem nos encaixar, né? Nessa caixinha meio apertada. A gente só vai conseguir criar realmente um negócio sustentável e lucrativo e sermos inspiração para as próximas gerações de mulheres se a gente conseguir ir além desse lugar do eu não tenho nada para contribuir com o mundo, meu negócio não vai dar certo e eu não sou boa o suficiente. Então, eu estou aqui contando com vocês, ouvintes da Rádio Vibe, para sermos juntos essa diferença, sermos essa inspiração para as gerações que estão por vir. Inclusive, aproveitando que a gente está nesse tema das mulheres, da impostora, no final do mês a gente está abrindo as vagas da certificação profissional Mulheres Cíclicas, onde a gente cura o nosso feminino enquanto a gente leva a cura para outras mulheres. A gente não precisa estar totalmente curado. Isso é totalmente errado, gente. Eu preciso estar com tudo curado e tudo resolvido na minha vida para eu ser terapeuta e levar essa cura para outras mulheres. Não. Não é assim que funciona. A gente vai se trabalhando, a gente vai se curando, enquanto a gente também leva nesse lindo movimento e nessa egrégora de cura, a cura para outras mulheres. Então, se você tem desejo de trabalhar como mentora de mulheres, se você tem desejo de trabalhar como terapeuta que atende outras mulheres, com uma visão sistêmica de mundo, a certificação profissional Mulheres Cíclicas é o lugar ideal para você. E se você falar, não, eu não quero trabalhar com mulheres, mas eu quero muito olhar para o meu feminino e liberar essas áreas da minha vida, melhorar os meus relacionamentos amorosos, melhorar a minha autoestima e ir além da síndrome da impostora, a certificação profissional Mulheres Cíclicas também é para você. Então, você me acha no Instagram, @DeaFelício, me chama lá no direct, ouvintes da Rádio Vibe sempre tem condições especiais.
eu espero formar uma turma muito linda para que a gente possa ser essa referência. Já tem até alunas aqui, estou vendo que a Paula está aqui no Instagram, a Paula faz parte da próxima turma. A gente está nesse momento com a pré-venda, na verdade, aberta já. As vagas só abrem no final do mês, mas na pré-venda vocês têm descontos exclusivos e especiais, então vale muito a pena. Para a gente poder entender profundamente esse repertório feminino. Porque se você quer trabalhar com mulheres, você precisa entender profundamente essas crenças que limitam as mulheres. Então agora chegou a sua vez, chegou o seu ano de criar de não só criar um negócio sólido e sustentável, de transformar os seus atendimentos em um negócio sólido e sustentável, mas também de transformar todo o seu potencial em potência feminina e ser essa referência para as gerações que estão por vir. E quem está aqui em São Paulo, tenho também mais uma novidade, no dia 21 de janeiro, no domingo, vai ter um evento aqui em São Paulo chamado Florescer do Feminino, onde a gente vai trabalhar várias questões da energia criativa e a energia criadora. A gente vai olhar para o nosso masculino e feminino e entender como essas energias estão hoje dentro da gente. Estão equilibradas? Estão em desequilíbrio? Como é que a gente está nesse momento para a gente poder criar a vida dos nossos sonhos? Ai, tô achando um monte de gente aqui que eu não via faz tempo. Deinha, Broto Haddad, um beijinho pra você. Então, gente, vamos voltar aqui um pouquinho para a Síndrome da Impostora, que eu já fiz aqui o meu jabá da certificação profissional Mulheres Cíclicas. Gente, de verdade, é uma certificação que muda a nossa vida. Eu só pude ir além, assim, e curar o câncer de mama que eu tive quando eu me aprofundei nesses temas do feminino. E quando eu fui além desses pensamentos de eu não valho nada, uma hora vão descobrir que eu não sou boa o suficiente, eu não sei o suficiente sobre esse assunto, porque todas essas frases são as frases típicas da impostora. E a gente precisa internalizar as nossas conquistas, precisa aprender a celebrar as nossas conquistas. O feminino saudável faz isso e celebra. Tô vendo aqui tudo que está acontecendo aqui na rádio. Me perdi meu raciocínio, que eu fui olhar aqui, aqui pro tempo aqui que a gente tem sobrando. Então, gente, estamos chegando aqui ao final do programa. Será que dá tempo da gente atender uma ligação para a gente tirar uma carta para alguém? Dá tempo? Então, vamos ver, vocês podem ligar aqui na Rádio Vibe, 3171-0221 ou 3262-4490. Ou quem estiver aqui, quiser uma cartinha para a gente olhar para esse lugar da aceitação dos nossos pais, com as suas virtudes e as suas falhas, para o fácil, para o difícil, para o que nos deram, para o que não nos deram. E para a gente ir além, né, desse lugar da impostora que a gente conversou aqui hoje. Se você tiver interesse em receber uma carta, você pode ligar aqui na Rádio Vibe. Ou... chegou alguém. Alô? Alô, como é seu nome? Meu nome é Elizabeth. Oi, Elizabeth. Um prazer falar com você. Vamos tirar uma pra carta para o seu dia? Que bom. Adoraria. Então vamos lá, vamos ver o que a carta diz. Olha, a carta fala sobre permanecer no seu lugar, Elizabeth. Quando você consegue ficar no seu lugar, principalmente na sua família de origem, sem querer ser a mãe da mãe, ou a mãe do pai, né? Ou a mãe dos irmãos, o sucesso pode vir de forma mais natural. O amor pode fluir e a saúde fica preservada. Quando a gente sai do nosso lugar de filho, às vezes para esses lugares que eu comentei aqui, né? Mãe dos meus irmãos, mãe dos meus pais, mãe do meu cônjuge, a vida se torna um caos. Sim, eu estou passando por isso. Porque a minha mãe teve um AVC e às vezes eu me pego meio como mãe dela, né? E a gente tem que cuidar do lugar de filha, né? Então, conseguir manter essa posição de ajuda a partir do seu lugar, Elizabeth, vai fortalecer você e a sua mãe também. Porque assim você vai conseguir ajudá-la de forma melhor. Do seu lugar, sabe? Com as limitações que esse lugar também tem, você consegue permitir que o outro seja ajudado. Você deixa com o outro a parte do outro, o destino do outro, e você se fortalece e fortalece o outro, porque senão a gente se enfraquece também, dando mais do que a gente tem para dar. Né? Eu percebi isso ontem, que eu precisava entrar com ela numa consulta de psicóloga e ia com uma amiga minha para tentar ir no Sesc de Bertioga. Minha amiga queria que eu chegasse logo na fila,
Aí a minha mãe na consulta, felizmente, tinha as cuidadoras que ajudam, né, a desligar a plataforma. Então eu tenho que entender que eu não sou onipotente e também eu não consigo ajudar em tudo como eu gostaria, mas eu tenho outras pessoas que auxiliam, né? É exatamente isso, e isso vem também desse lugar que a gente estava falando aqui, da síndrome da impostora, né? Que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, porque fomos ensinadas que isso era o certo, né? E a gente precisa ir além desse lugar da onipotência. Eu me senti meio incapaz por ter que depender dos outros. Exato. Mas é bem isso, eu me cobrar de fazer tudo. Exatamente. Então, vamos ajudar do nosso lugar, para que a vida seja mais leve. Vou pegar mais uma ligação aqui, Elizabeth, muito obrigada. Alô? Alô, boa tarde. Bom dia. Bom dia, quem está falando? É a Ana Paula. Oi, Ana Paula, prazer. Prazer. Ana Paula, vamos tirar uma carta para o seu dia? Vamos. Você tem alguma questão assim que você queira trabalhar ou vamos tirar uma carta assim para o seu dia começar? Exatamente. Então tá. Olha, essa carta é muito bonita. Tá falando assim, primeiro no plano espiritual e depois no plano físico. Não acredite somente no que os seus olhos estão vendo como realidade. A realidade também pode ser vista pelo olhar espiritual. Quando a gente está aqui encarnados, acreditamos que essa é a única realidade tangível e que nada diferente dessa realidade pode acontecer. E aí a gente esquece do nosso poder espiritual. A gente esquece que a gente pode precipitar do mundo espiritual o que a gente quer aqui no físico. A gente pode sim cocriar, sabe? Então, a realidade, ela começa no mundo espiritual e a partir desse lugar, a gente pode criar o que ainda não é visto com os nossos olhos físicos. A gente só precisa substituir a crença de tempo e de espaço por consciência e fluidez espiritual. E aí tudo começa a fluir e acontecer na nossa vida. Eu estava falando aqui no meu Instagram, Ana, sobre eu vou me mudar para uma casa. Inclusive, depois tem que ver aqui, gente, como vai ficar para vir aqui para a Rádio Vibe, porque vai ser bem longe da minha casa. E isso estava no meu quadro dos sonhos. Eu fui lá no Pinterest, botei um monte de imagens do que eu queria para minha vida, e uma das imagens era morar numa casa. E logo no início desse ano isso aconteceu, então a gente pode cocriar a realidade que a gente deseja para a nossa vida. Você já pensou nisso? Já, sempre faço isso também. Eu escrevo. Você escreve? Eu trago para mim, escrevo. Todos os dias eu coloco, quero. Tudo que eu quero eu coloco todos os dias, pensamento, para que possa vir. Exatamente. E a realidade física, ela vem sempre primeiro dessa realidade espiritual. A vida, ela sempre vem, ela nos encontra. Então a carta está te pedindo para seguir nesse caminho aí. Vamos materializar os sonhos, fazer o seu quadro dos sonhos. Tá bom, obrigada. Um beijo. Beijo. Acho que agora já foi, né? Temos que encerrar aqui. Gente, vou deixar o último recado, as vagas da certificação profissional Mulheres Cíclicas, da formação com selo da ABRAT, para você atender outras mulheres, começar a ser remunerada por isso, elas abrem agora no final do mês, a gente está na pré-venda. Você, em 3 meses, se torna uma terapeuta certificada, vale super a pena, Você começa a cocriar essa realidade aqui no plano material, a partir do plano espiritual e começa a cocriar a vida dos seus sonhos, para que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Você é sempre o sonho dos seus antepassados. E você pode, nesse ano de 2024, transformar todo o seu potencial em potência. Acho que deu tempo aqui, né, gente? Um beijo, até semana que vem. Adorei estar aqui com vocês hoje.